É, bem, pessoal, vocês estão vendo a apresentação? Sim. Tá, então vamos lá. Então eu vou começar, aí se a colega depois conseguir entrar, a gente vai retomando. Então a nossa disciplina é Matemática Aplicada à Farmácia, né? A gente vai falar hoje a primeira aula, que é grandezas proporcionais de unidades de medida. Antes eu vou fazer uma apresentação só, e para a gente fazer alguns acordos aqui durante a disciplina, né? Bom, como vocês viram, né, eu não estou acostumado a ministrar aulas assim à distância. Acho que muitas vocês vão ter umas dessas dificuldades ao longo desse período, porque grande parte dos colegas, né, com quem eu tenho conversado, a gente não tem experiência nessa modalidade. Enfim, é tudo muito novo para a gente, né? E também para vocês, eu acredito. Então, assim, peço, né, desculpa por esses atrasos. Enfim, acho que isso vai acontecer agora no início, até que a gente vá aprendendo, né? Então é muito disso, tá? Eu tenho mais de 20 anos de magistério, mas nunca me deparei com essa situação de dar aula assim à distância. Enfim, né? A gente está tentando aprender. Nessa dinâmica, eu não vou utilizar o Moodle. Eu decidi não utilizar o Moodle porque eu tenho já um canal que eu utilizo já há alguns anos, mesmo nas aulas presenciais, de compartilhamento de material com os alunos, que é um site que eu tenho já há algum tempo. E aí eu vou apresentar ele para vocês. Eu vou compartilhar então o material, né, por esse site, e vou utilizar o Google Meet aqui para os nossos encontros síncronos, né? A gente se reúne aqui na plataforma. E, além disso, o WhatsApp, né? Eu já venho fazendo isso há pelo menos 2 anos. Toda disciplina, mesmo presencial, eu crio um grupo do WhatsApp para reunir os alunos, e aí nesse grupo a gente pode debater assuntos, exercícios, é, trocar informações da disciplina, dos encontros. Então, eu já utilizo o WhatsApp, esse grupo da disciplina, que até a Yasmin me incluiu ontem, que vocês já tinham criado. Funciona como um fórum. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem falar comigo também no privado, vocês têm meu contato aí no WhatsApp, vocês podem pegar, eu estou no grupo. Se tiver alguma dúvida, vocês podem pegar na hora de resolver um exercício, tirar uma foto, me mandar. Enfim, aí a gente vai conversando, tá? Então, tem todos esses canais. Deixa eu ver aqui se... agora ela está entrando. Então, acho que agora deu certo. Bem, então são esses canais, tá? O Google Meet a gente vai utilizar aqui para as reuniões. O meu site é gabrielbadui.com. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo o site agora, gente? Estamos. É o tenente. Tá, ok. Então, veja, Gabriel Bado é meu nome, tá? gabrielbado.com. Então, vocês podem depois entrar, vocês vão ter lá o site. Aí, aqui no site, deixa eu mostrar para vocês. Tem umas coisas que eu às vezes publico, mas aqui nessa barra lateral, aqui na direita, ó, tem aqui disciplinas, né? Se vocês clicarem nesse link disciplinas, aí vai aparecer as disciplinas organizadas por período, né? Desde o início, que eu tem 2 anos que eu tenho usado ele. Aí tem aqui PLE, que é o período atual, né? Período letivo excepcional. Então clica aqui no link, aí tem as disciplinas que eu estou ministrando agora no PLE, e aí a disciplina de matemática aplicada à farmácia está aqui. Então aí clica aqui no link, matemática aplicada à farmácia, aí vai estar aqui. Então, sim, todo o material dessa disciplina eu vou colocando aqui no site, tá? Então vocês podem acessar, esse site é aberto, não paga nada, enfim, todo o material vai estar aqui. Então, ontem eu preparei as primeiras aulas, já coloquei aqui esse conteúdo da aula de hoje. Inclusive esse PowerPoint que eu estou usando, ele está aqui, aula 1, tá? Aqui também tem um outro material que eu vou utilizar, que eu peguei ontem, encontrei uma apostila,
É uma atividade que depois eu vou comentar com vocês que vocês vão fazer, né, após a aula aí, para me entregar até semana que vem, tá? Então, todo o material que a gente for utilizando na aula, as notas também, eu vou colocando tudo aqui. Então, esse é o canal que vocês vão poder acessar para pegar os materiais, tá? Aqui também tem o plano de ensino da disciplina, vou clicar para a gente ver, é até legal para a gente já ver como é que vai funcionar, né? Então aqui tem as informações da disciplina, esse é o plano que foi aprovado pelo colegiado, né? Essa é uma disciplina obrigatória do curso de farmácia, né? Aí a ementa, né? Então a gente trabalha com grandezas proporcionais, funções de uma variável, né? Especialmente a função exponencial e a logarítmica, depois algumas regras de diferenciação e integração, né? Noções de equações diferenciais, né? E noções de programação linear. Então, o objetivo é subsidiar vocês para depois tanto desenvolverem outras disciplinas na área do curso, quanto na vida profissional, né? Então, aqui os conteúdo programático, enfim. Não vou ficar aqui, que depois vocês podem ler. Eu queria só falar das avaliações, né? Eu gosto bastante de deixar no início da disciplina, né, acordado, bem claro isso aqui com os alunos, então isso é uma questão importante. A gente tem a B1, a B2, né, como vocês já estão no segundo semestre, vocês já conhecem bem o regimento da universidade, né, então a gente tem as duas ABs, caso o aluno tenha uma das ABs menor que 7, ele pode fazer a reavaliação, né, no final do período, e caso o aluno não consiga, né, a nota, a média 7, ele pode fazer, se ele tiver a nota maior que 5, ainda a reavaliação final, né? Então, isso está dentro do regimento da UFAL. Para a composição de cada B, nós teremos uma avaliação síncrona, eu já vou passar as datas aqui para vocês já se programarem, vai ser um dia, né, nesse mesmo horário a gente vai combinar para fazer uma atividade síncrona e atividades assíncronas, que vão ser atividades que eu vou passando para vocês junto das aulas, para vocês irem fazendo ao longo das semanas e enviando por e-mail, por WhatsApp, aí a gente combina. Tá? Então, 50% das notas, metade da nota, né, de cada uma das ABs, vai ser baseado nessas atividades que a gente vai fazendo semanalmente, e a outra metade vai ser baseado nessa atividade que a gente vai fazer, né, duas atividades síncronas, né, nos horários dessas aulas. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Não. Tranquilo? Uhum. Beleza. Então, veja, aqui tem um cronograma, né? Então, a gente vai ter das 60 horas, né, que é a carga horária da disciplina, esse é um período excepcional, a gente vai ter 10 encontros presenciais, onde a gente vai falar desses assuntos, e as outras 30 horas serão computadas por meio dessas atividades assíncronas, que vocês vão desenvolver por meio de exercícios. E eu estou sempre à disposição, como eu falei para vocês, para ajudar, ou por e-mail, ou pelo meio do WhatsApp, enfim. Então vocês podem sempre me contatar. Às vezes eu sempre falo para às vezes eu demoro um pouquinho para responder a mensagem do WhatsApp, porque às vezes tem fazendo alguma outra coisa, estou dando aula e tal, mas eu respondo. Então, se tiver alguma dúvida, se quiser conversar, qualquer coisa, assim, se vocês precisarem, vocês podem me contactar pelo WhatsApp ou por e-mail, qualquer uma das duas formas. Bom, então veja, hoje, dia 13, né, a gente vai falar de grandezas proporcionais de unidades de medida, né, então a aula vai ser aqui via Google Meet e a gente depois vou passar para vocês essa atividade assíncrona, né, vai ser uma lista de exercícios. E assim por diante, depois a gente vai falar na próxima semana de funções polinomial e exponencial, depois logarítmicos, função logarítmica e logaritmos, né, e aí, ó, no dia 3/11 a gente vai ter a primeira avaliação síncrona. Então, essa avaliação vai ser realizada no horário da aula. Tá? Bom, e aí depois vai 10/11, 17/11, e no final, no dia 15/12, a segunda avaliação síncrona. Depois, na última semana, antes do Natal, na 10ª semana, a gente vai ter a reavaliação no dia 19, e aí vai ser na mesma semana. E a avaliação final no dia 22. E aí a gente
quando estiver lá próximo, a gente vê os horários aí para fazer essas duas avaliações. Bom, então, assim, eu gosto sempre já de deixar marcados as datas para que vocês possam antecipadamente já se programar, né? Para não ter problema. Tá? Aqui eu coloquei referências, como a gente está nessa dificuldade também de acesso a livros, porque não tem a biblioteca, enfim, eu encontrei esses livros, são livros da UFMG, usados lá em cursos à distância. Esses livros estão disponíveis na internet de forma gratuita, então vocês podem depois consultá-los. E além disso, estou procurando outros materiais que eu vou compartilhando com vocês também ao longo do curso, nas aulas, e eu vou colocando lá no site. Ok, gente? Então, o site aqui vai ser o nosso canal aí para vocês pegarem os materiais, enfim, vai estar tudo aqui disponível. Tá certo? Tudo certo. Alguma dúvida, gente, até aí? Qualquer coisa, ó, vocês podem, se tiver dúvida, ir colocando aqui no site, e aí eu venho de vez em quando aqui olhar, e aí eu vou respondendo, tá? E de vez em quando eu paro aqui e vou perguntando se alguém tiver alguma dúvida, falar, enfim, pode interromper também qualquer coisa, sem problema. Bom, então eu falei do Google Meet, que as nossas aulas vão ser no Google Meet, né, o site, onde o material vai estar todo disponível lá, né, o grupo do WhatsApp, né, a gente já tem um grupo que vocês já tinham criado, inclusive, e a gente vai utilizar esse grupo para ir compartilhando informações, dúvidas, enfim, debates, como um fórum mesmo, né? Se alguém tiver alguma dúvida, coloca lá, a gente vai discutindo, tá? E as aulas que, como nós combinamos, né? Eu perguntei para vocês, todo mundo concordou, né? Ninguém teve oposição, então nós estamos gravando as aulas, e aí eu vou disponibilizar no YouTube. Eu tenho um canal, se vocês colocarem no YouTube, Gabriel Bado, esse é o nome do meu canal também, vocês acham, eu vou colocar nesse canal esses vídeos com as aulas, porque aí se na hora de estudar, se tiver alguma dúvida, se alguém perdeu alguma aula, quiser olhar, então as aulas estarão disponíveis lá. Bom, o plano de curso está disponível lá no site, já está lá. Bom, aqui para a aula de hoje, ó, eu vou usar dois materiais que eu encontrei na internet, então aqui estão as referências, não foram materiais que eu criei, né? Então é importante a gente sempre citar as fontes. Então eu vou começar agora falando de razão e proporção, uma aula que eu peguei lá pronta nesse site, passei direto, e depois uma apostila, né, desse autor Reginaldo Dogra Inácio, que é usado na ETEC, uma escola técnica lá de São Paulo, né, num curso técnico de farmacologia. Então eu vou utilizar esses dois materiais para essa aula de hoje. Ok? Então deixa eu fechar aqui. Vou abrir esse outro material. Tudo certo, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo tranquilo? Tudo certo, eu acho. Então, vamos lá. Se tiver qualquer dúvida... Tudo tranquilo por enquanto. Depois da aula aí a gente vê. Tudo bem. Então vamos lá, gente. Então a gente vai falar de razão e proporção. Como eu falei para vocês, esses slides não fui eu que criei, eu peguei na internet, no site passei direto. Infelizmente eu não encontrei o nome do autor para poder citá-lo, mas tem aqui a Caruaru 2013, né? Ele foi criado em 2013. Bom, então a gente vai falar um pouquinho de razão e proporção, né? O que é uma razão, né? Quando a gente tem dois números, A e B, ou X e Y, né, uma razão nada mais é do que a divisão entre eles. A gente utiliza uma razão para comparar dois números, né? Então, a razão entre A e B é A sobre B. A razão entre X e Y é X sobre Y. Né? Então, quando a gente fala em razão entre dois números, essa ordem é importante. A razão entre A e B é A sobre B. Já a razão entre B e A é B sobre A, então você vai inverter a fração. Tá? E uma proporção nada mais é do que uma igualdade de razões. Então, se você pega A sobre B igual a X sobre Y, então uma igualdade de razões é uma proporção. É muito simples, né?
E é isso, a gente usa isso muito, né? Vocês na farmácia utilizam isso bastante, né? Ao longo de todo o curso, às vezes em uma forma um pouquinho diferente do que isso, mas a base é isso, né? Então veja, a palavra razão vem do latim ratio, ratio significa divisão, né? Então a razão é uma divisão, como eu falei. Então, a ordem dos números é importante, porque a razão entre A e B é A sobre B. Né? A razão entre B e A é B sobre A. Tá? Então, razão é divisão. Tá? Então, por isso que é razão de A para B. Ó, é A sobre B. Se você inverter, você vai ter que trocar, né? Bom, então vamos lá. Um exemplo. Né? Uma orquestra é formada por 40 homens e 30 mulheres. Qual é a razão entre o número de homens e o número de mulheres? Então a razão vai ser 40 por 30. Ou se a gente simplificar, né? Se eu cotar esse zero, vai ser 4 terços. Né? 40 sobre 30, ou simplesmente 4 terços. Qual a razão entre o número de mulheres e o número de homens? Então vai lá, ó. 30 sobre 4. Então veja que essa primeira fração é diferente dessa, né? Porque na primeira a gente tinha a razão entre o número de homens e o número de mulheres. Agora a gente tem a razão entre o número de mulheres e o número de homens. Então é 3 quartos agora, né? Se eu simplificar. Então a ordem é importante, você vai mudar a razão, tá? Então numa razão é importante verificar a ordem, ó, é o que ele chama atenção aqui. Bom, e o que é uma proporção? Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, se eu pego A sobre B é igual a C sobre D. Então, eu tenho aqui a razão entre A e B, do lado esquerdo, do lado direito, a razão entre C e D. Então, essa igualdade de razões é uma proporção. E a gente lê da seguinte maneira: A está para B, assim como C está para D. Né? E como que a gente resolve essa proporção? Né? Isso a gente aprende lá no ensino fundamental. A gente resolve isso aqui multiplicando em cruz, assim, né? Então você pode fazer A vezes D e C vezes B. Né? Então a gente diz que A e D são os extremos da proporção e B e C são os meios. Então, esse é o nome técnico. Então, para resolver, é só multiplicar em cruz, assim, né? Bom, Professor, licença. pois não, pode falar. O senhor está acompanhando no seu site, é isso? Vocês não estão vendo, é? Não, tô não, eu só estou vendo o senhor. Eita, então, desculpe, eu achei que vocês estavam vendo, olha Não, só. professor, é porque provavelmente ele tá pelo celular. Aí quem tá pelo Mas eu tô celular não pensando- consegue ver. Eu consigo ver. Vocês estão Ai. vendo a apresentação ou não? Mas pelo Eu não celular, consigo ver. Eu consigo ver. Tá. Então vamos Tenta- lá. Ó, vamos tenta tentar clicar na resolver isso. Ó, talvez. Eu acho que se o senhor talvez- desligar a câmera, eles conseguem ver a apresentação. Ah, tá. Mas Deixa... eu tô pelo celular e tô vendo. Eu acredito que não Como? seja preciso desligar a câmera. Eu acredito que seja só preciso que toque na imagem do professor. Aí ele vai pedir para trocar a tela. Se você estiver no celular. Não, não faz isso no meu. Faz não também no meu. Porque por aqui tem um botãozinho de fixar a tela. E quando eu fixo, muda. Fica só uma tela na. Ah, tá, imagem. foi. Consegui, Achou? consegui. Achei, consegui. Consegue, Ed? Não estou Foi conseguindo mutado, não, irmão. professor. Eu cliquei Tenta- aqui nos 3 pontinhos do lado e estou tentando ver. Tenta Ativar passar legendas. Tenta passar pro Ed, Fernanda. Professor, seu Ô. microfone tá mutado. Ô, Ed, é só clicar num negocinho de fixar em cima. Tem um Fixar? símbolozinho que é um alfinete, Ed. Só isso. Estou encontrando não. Professor? O senhor está mutado. Está sem som. Tá sem som, professor. Professor, seu microfone tá mutado. Ah, certo, pronto, agora sim. sim. Eu fui desligar a câmera e desliguei o microfone. Ed, você não consegue colocando para o lado, tentando mudar a imagem da pessoa? Deixa eu ver aqui, viu, professor? Tá. Eu acho que é porque o meu celular é do Paraguai.
Não, mas ele funciona igual. Veja aí se você consegue mudando. Porque quando a gente coloca a apresentação, é como se a apresentação fosse uma outra pessoa, né? Então você tem que tentar mudar até encontrar a apresentação. Bom, Pode continuar, professor. Vou tentando tá. aqui. Vamos lá. Ó, então a gente tem aqui, né, uma proporção e uma igualdade de razões, tá? Aí você tem a propriedade fundamental, é aquela que eu falei. Você resolve essa proporção multiplicando, né, os meios e os extremos, tá? Então, sim, não se prendam a isso, ficar gravando o nome, quem é o meio, quem é o extremo. Como que a gente resolve? Multiplicando assim em cruz, né? Eu vou falar bem da forma bem básica mesmo assim, como a gente aprende, né? A gente faz assim, A vezes D é igual a B vezes C. Tá? Então a gente resolve essa proporção. Por exemplo, né? 4 sétimos é igual a 12/21. Então a gente resolve como? Multiplicando 4 vezes 21, né? Que vai dar 84, e 7 vezes 12, que vai dar 84. Então o lado direito vai ser igual ao lado esquerdo. 3 oitavos é igual a 12/40. Então a gente faz 3 vezes 4, vai dar 120, e 12 vezes 8, acho que dá 96. Então, na verdade, isso aqui não é igual, é diferente, ele coloca aqui, ó. Então, isso aqui não, essas duas razões aqui deveria ser diferente, né? Não igual. Essas duas razões, elas não são proporcionais, né? Então, por isso que não é uma proporção. Tá? Bom, mas vamos fazer alguns exemplos, né? Bom, descobre o termo que falta em cada uma das proporções. Então, como que a gente resolve? Aqui a gente tem 2/3 é igual a 6 sobre algum número. Que número é esse? Né? Bom, então se a gente colocar aqui um x, a gente resolve multiplicando isso aqui em cruz e encontrando o valor dessa variável, desse número que está faltando. Né? Assim, 2 está para 3 e o 6 está para que número? Multiplicando aqui, a gente vai ter, ó, se a gente colocar 2 vezes esse número aqui que está faltando, tem que ser igual a 3 vezes 6, que é 18. Então, qual é o número que multiplicado por 2 dá 18, né? Então, esse número vai ser 9. Agora aqui, nesse segundo exemplo, a gente tem 5 está para que número para que essa razão seja proporcional a 25 sobre 20? Então, a mesma coisa, se a gente multiplicar aqui, ó, a gente vai ter esse número desconhecido vezes 25 tem que ser igual a 5 vezes 20. Né? Então, 5 vezes 20 é 100. Então, qual é o número que multiplicado por 25 dá 100? Né? Então, aí a gente vai encontrar que é o 4. Né? Bom, e assim por diante. Tá? Bom, ao invés de resolver essas proporções diretamente, é muito comum que a gente tenha problemas assim, ó, envolvendo grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Né? No caso de uma proporção, vão ser grandezas diretamente proporcionais. Então, esse é um outro exemplo. Né? A idade do Rui está para a da avó, assim como 2 está para 9. O Rui tem 12 anos. Que idade tem a avó? Né? Então, a gente tem o seguinte. Imagine que a idade do Rui é 12 anos, né? Eu quero saber a idade da avó. Imagine que a idade da avó é X. X. Então eu vou ter. A idade do Rui está para a idade da avó. Então 2 está para 9, assim como 12 está para X, né? Que eu tenho. 2 está para 9, assim como 12 está para X. E aí eu vou resolver essa proporção e encontrar. Se eu fizer 2 vezes esse número desconhecido é igual a 9 vezes 12. Então 9 vezes 12 é 108. Né? Qual é o número que multiplicado por 2 dá 108? Então eu acho que é 54. Então a idade da avó é igual a 54. E assim por diante, tá bom? Bom, eu vou resolver alguns outros exemplos aqui. Eu vou tentar agora fazer um,
uma outra coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo, gente. Porque eu tenho dificuldade de ficar usando esse computador. Eu preferia usar um quadro. Aí eu coloquei um quadro aqui em casa e eu vou tentar ligar o meu celular para ver se eu consigo resolver esses exemplos aqui no quadro. Tudo bem. A gente Só um espera. minutinho. Só um minutinho. Vocês querem fazer um intervalinho de 5 minutos? Assim vocês podem beber água enquanto eu ligo o celular aqui. Tá Pode certo. ser? Pode. Pessoal, vocês me escutam? Sim. Sim.
Então, olha só, vamos lá, vou tentar aqui fazer aqui para ver se vai dar certo. Então, a gente tem um exercício lá na apresentação que é assim: se 3 comprimidos contêm 975 miligramas de aspirina, quantos miligramas existem em 12 comprimidos, né? Então, a gente tem o seguinte, ó, 3 comprimidos, contém 975 miligramas. Então, corresponde a 975 miligramas. Aí, quantos miligramas correspondem a 12 comprimidos, né? Então, eu coloquei o número de comprimidos aqui em cima e a quantidade de miligramas aqui nos denominadores. Então, eu monto uma proporção. E aí, agora é só resolver essa proporção. O número de comprimidos está para a quantidade de miligramas, né? Tanto aqui do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, aqui embaixo eu vou ter o número de miligramas. Então, resolvendo essa proporção, é só multiplicar em cruz. Então, eu vou ter 3 vezes x é igual a 12 vezes 975. Eu posso simplificar 12 dividido por 3, né? Simplificar aqui vai dar 4. Então, x vai ser igual a 4 vezes 975, que vai dar 3.900. Então, quer dizer, isso significa que se 3 comprimidos correspondem a 975 miligramas, significa que 12 comprimidos correspondem a 3.900 miligramas. Tá bom? Tranquilo, né? Vamos pegar o próximo. Ó. Mais um exemplo. Esse aqui era o exemplo 3. Né? Agora o exemplo 4. Vou fazer aqui ao lado. Então, a gente tem, se 3 comprimidos contêm 975 miligramas, quantos comprimidos deverão conter 3.900 miligramas? É o inverso, né? Se 3 comprimidos correspondem a 975 miligramas, aí ele tem quantos comprimidos, x, corresponde a 3.900. Então, o importante é você colocar sempre, se o número de comprimidos está em cima, aqui em cima vai ter que ter o número de comprimidos. E aí, aqui embaixo, você tem a quantidade de miligramas, aqui embaixo a quantidade de miligramas. Por isso que ele diz lá nos primeiros slides que a ordem da razão é importante. Porque se você inverter aqui, né, você vai estar invertendo a ordem da razão. Porque aqui você tem a razão entre o número de comprimidos e a quantidade de miligramas. Então, aqui também. Já que é uma proporção, eu vou ter que ter o número de comprimidos e a quantidade de miligramas. Bom, a gente resolvendo isso aqui, a gente multiplicando em cruz, a gente vai ter 975 vezes x é igual a 3 vezes 3.900. Então, o x vai ser igual. Aí, a gente simplificando aqui, a gente sabe que dá 4, a gente vai encontrar x igual a 12. Então, eu tenho 12 comprimidos. Professor, eu acho que a imagem do seu celular caiu. Aí um quinto Eita. exemplo. Deixa eu apagar aqui. Professor? Ele não está ouvindo a gente, acho. Tem um exemplo número 5 aí. Então, agora a gente tem. Se Professor, 30 bifou aí alguma coisa. Representam 1/6 do volume de uma prescrição. Ô, professor. Quantos mililitros? Ele não está ouvindo, não, Ed. 1/4 do volume. Beleza. Vamos lá. Mesma coisa, ó. Vou montar uma. Eita, a cerola proporção. passou aqui. Deixa eu ligar. 30 ml representam 1/6 do volume. Aí eu tenho quantos ml, então x ml representam 1/4 desse volume. Voltou. Então, observem que eu tenho a quantidade do volume de ml em cima, né, e a proporção de volume embaixo. Então, essas duas grandezas, ó, a razão entre o volume e a proporção de volume. Do lado direito é a mesma coisa, volume pela proporção de volume. Né?
Como eu tenho ml dos dois lados, eu posso cortar aqui. Então, eu vou resolver essa proporção. Eu tenho uma igualdade de razões e vou resolver essa proporção. Então, resolver a proporção multiplicando aqui em cruz, eu vou ter 1/6 vezes x é igual a 30 vezes 1/4. Então, vai ficar x é igual. Esse 6 é como se estivesse aqui dividindo o x. Então, eu passo para cá multiplicando, vai ficar 6 vezes 30 dividido por 4. Né? E aí o x vai ser igual a... Então, vai ficar, se eu simplificar, aqui vai dar... simplificar por 2, aqui vai ficar 3 e 2. Aí eu simplifico aqui, vai dar 15. Né? Então, vai ficar 3 vezes 15, 45. Então, eu tenho 45 ml. Tá bom? Então, se 1/6 corresponde a 30 ml, 1/4 corresponde a 45 ml. Então, temos 1/4 do volume. E um último exemplo aqui, ó. O último exemplo, esse exemplo 6, o último exemplo de proporção, vai dizer o seguinte: se 10 ml de uma solução a 5% são diluídos a 40 ml, qual é a porcentagem de concentração da diluição? Então, 10 ml é diluído de uma solução a 5%. 5%. Aí 40 ml corresponde a X%. Né? E aí a gente resolve. A gente vai ter 10 vezes X é igual a 40 vezes 5. Então, X vai ser igual a... Não, espera aí, gente. Aqui eu coloquei o contrário, né? Então, o contrário. Deixa eu arrumar aqui. Porque 10 ml de uma solução de 5% são diluídos a 40. Então, é 40 e 10 X está para 5. Porque os 5% corresponde ao a quantidade do que já foi diluído. Então, o 40 está para 5. Aí 10 está para X. E aí a gente multiplica. Como aqui está em porcentagem, aqui está em porcentagem, aqui está em ml, aqui está em ml. Então, eu corto isso aqui, corto essa porcentagem, porque porcentagem dividida por 100 vai dar na mesma. E aí a gente multiplica em cruz. Então, vai ficar 40 vezes X igual a 10 vezes 5. Então, vai ficar X é igual. Se eu cortar esse zero com esse, vai ficar 5 dividido por 4. 5 quartos. Se eu dividir, vai dar 1,25%. Aqui está em porcentagem. Aqui está em porcentagem, aqui também. Por isso que o X é em porcentagem. Bom, alguns exemplos bem simples, né? Vocês viram que eu resolvi todos os exemplos montando uma proporção, e aí resolve a proporção multiplicando em cruz. Tá? Bom, deixa eu voltar para cá. Bom, na sequência, aqui, vocês terão mais alguns exercícios
Alô, pessoal, tá ouvindo? Estamos. Tá, então beleza. Ó, depois vocês vão ter mais alguns exercícios aqui que eu vou deixar do 7 em diante até o 22, que eu vou deixar para vocês fazerem. Isso vai ficar como atividade, tá? Depois eu vou explicar para vocês no final da aula. Tá? Esses exercícios vão ficar para vocês fazerem ao longo da semana, tá? Bom, então, essa foi uma aula, essa primeira parte introdutória de razão e proporção é uma coisa simples, acho que isso aqui vocês não vão ter dificuldades, né? Mas qualquer coisa eu estou à disposição. Bom, a gente vai passar agora para uma segunda parte, aí eu vou abrir um outro material, onde a gente vai falar, continuando isso aqui, razão e proporção, mas vamos falar um pouquinho de regra de 3, né? Esses materiais estão todos lá no site, tá? Não se preocupe, vocês podem baixar tudo lá. E aí eu vou usar essa segunda referência, que eu coloquei o link para vocês também, é uma apostila de cálculos farmacológicos da fundação, um professor do Centro Paula Souza, uma instituição pública de São Paulo também, então ele traz esse material lá, né? E aí ele fala um pouquinho de regra de 3, né? A regra de 3 é uma aplicação da proporção, né? Quando que a gente utiliza a regra de 3? A gente utiliza a regra de 3 quando a gente tem problemas que envolvem grandezas proporcionais. O que a gente precisa se atentar na regra de 3? Primeiro, se a gente tem uma regra de 3 simples ou composta, né, isso vai depender do número de variáveis que a gente tem. Então, se a gente tem um problema que nós temos somente duas grandezas que são proporcionais, a gente vai ter uma regra de 3 simples. Se a gente tem 3 ou mais grandezas, a gente vai ter uma regra de 3 composta. Como que a gente resolve esse problema? Na verdade, uma regra de 3 nada mais é do que uma proporção, né? Vocês verão aqui quando a gente for resolver alguns problemas, tá? O que a gente precisa se atentar? A gente precisa se atentar se essa proporção ela é diretamente ou inversamente proporcional. Uma situação muito simples para a gente entender isso é através do conceito de velocidade média que a gente aprende na física, lá quando a gente está estudando no colégio. Então, deixa eu pegar esse conceito aqui para tentar explicar isso para vocês aqui no quadro, que acho que fica melhor. Só um minuto. Vou mudar de novo para o quadro agora. Pessoal, vocês estão escutando? Sim. Então, ó, a gente tem da física, né? Quando a gente estuda lá no nono ano, no primeiro ano do ensino médio, a gente começa a falar de velocidade. E aí a gente aprende o conceito de velocidade média, que é a distância, a razão entre a distância e o tempo. Certo? Então, se você, por exemplo, vai de Maceió para Arapiraca, por exemplo. Vamos supor que você tem lá uma distância daqui para Arapiraca de 120 quilômetros, né? Aí a gente vai gastar 1 hora para ir de Maceió para Arapiraca. O motorista vai em 1 hora. Isso significa que você vai ter uma velocidade média, né, de 120 quilômetros em 1 hora, então vai ser 120 quilômetros por hora. Isso significa que você andou 120 quilômetros em 1 hora. Não significa que o carro foi em 120 quilômetros daqui até lá. Não. Significa que em alguns momentos ele reduziu para 80, em outros momentos ele acelerou, o motorista acelerou para 140. Na média,
Ele andou 120 km em 1 hora. Um segundo motorista pode ter levado 2 horas para percorrer essa mesma distância. Então, ele vai ter percorrido uma distância de 120 km em 2 horas. Então, 120 dividido por 2, a velocidade dele vai ser 60. Né? Então, 60 km por hora. Significa que, na média, ele percorreu essa distância em 60 km. Bom, mas o que isso tem a ver, né, com a regra de 3? Significa aqui que a velocidade e a distância, então, se eu pegar essas duas grandezas, congelo o tempo, se eu manter o tempo fixo, se eu comparar só a velocidade e a distância, elas são diretamente proporcionais. Porque se eu manter o mesmo tempo, se eu manter o tempo de 1 hora, por exemplo, quanto maior for a minha velocidade, maior será a distância que eu vou percorrer nesse período de tempo. Então, se eu considerar o tempo de 1 hora, né, se eu for percorrer, né, em 1 hora uma distância com uma velocidade de 100 km por hora, eu vou conseguir percorrer 100 km de distância. Se eu aumento a velocidade, eu vou aumentar a distância percorrida. Então, quando eu aumento uma grandeza, eu aumento a outra. Então, por isso que elas são diretamente proporcionais. Agora, se eu for comparar a velocidade e o tempo, se eu for manter a distância constante, a velocidade e o tempo, o que significa? Se a distância for a mesma, daqui para Arapiraca, né, por exemplo, 120 quilômetros, né, se eu aumento o tempo, né, eu vou diminuir a velocidade. Né? Ou quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo. Então, se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo que eu percorro a mesma distância. Então, se essa aumenta e essa diminui, ou o inverso, se essa aumenta quando essa diminui, então elas são grandezas inversamente proporcionais. Esse conceito aqui ele é muito importante para a gente resolver esses problemas envolvendo grandezas proporcionais. Por quê? Se elas forem diretas ou inversas, a gente vai ter uma resolução diferente. A gente vai ter que inverter uma das razões para deixá-las diretas para que a gente possa depois poder multiplicar em cruz. Tá? Então, isso aqui tem que ficar atento na hora de resolver problemas envolvendo grandezas proporcionais. Isso é importante. Então, por exemplo, veja só, nessa apostila que eu mostrei para vocês, aparece aí um seguinte problema. Um paciente toma 500 miligramas de um antibiótico por 3 dias, totalizando 1.500 miligramas por tratamento. Qual a dosagem final do tratamento se o paciente tomar por 5 dias de tratamento? Então, a gente vai ter o seguinte. Então, ele toma. Então, a gente sabe o que do enunciado. O paciente toma 500 miligramas por 3 dias, então totalizando 1.500 miligramas do tratamento. Então, 1.500 miligramas em 3 dias. Qual a dosagem do tratamento se ele for tomar por 5 dias? Então, se ele for tomar por 5 dias,
qual vai ser a dosagem que ele deve tomar, né? Então, X. Então, o que significa? Quanto maior o número de dias, mais remédio ele toma, porque ele toma 500 miligramas por dia. Então, maior será a dosagem. Então, quanto mais dias, mais remédio ele vai tomar. Então, nesse caso, as grandezas são diretamente proporcionais, porque as duas flechas estão no mesmo sentido. Ou se você pensar, bom, quanto menos dias, menor vai ser a dosagem. Então, as duas vêm para baixo. Ou as duas vão para cima, ou as duas vão para baixo. O importante é que elas têm a mesma direção, ou o mesmo sentido. Então, como que a gente resolve esse problema? Bom, a gente monta uma proporção. 1.500 está para X, assim como 3 está para 5. E aí a gente resolve essa proporção. Eu posso resolver multiplicando em cruz. E aí eu vou ter 1.500 dividido por 3 dá 500. 500 vezes 5, 2.500. Então, para 5 dias, em 5 dias ele vai tomar 2.500 miligramas. Tá bom? Tranquilo, né? Então, em 3 dias ele toma 1.500, em 5 dias ele toma 2.500. Como é 500 por dia? É 500 vezes 5. Bem tranquilo. Se a gente pegar agora um segundo exemplo, agora vamos ver esse exemplo 2. Olha só. Agora, olha só esse segundo exemplo que ele apresenta aí nessa apostila. O exemplo 1. No exemplo 2, ele fala o seguinte. Ó, um manipulador produz 500 cápsulas de um medicamento em 8 horas. Tá? Então, aqui eu tenho o número de cápsulas e o tempo. Em horas. Então, eu tenho 500 cápsulas, são produzidas em 8 horas. Tá? Então, um trabalhador, um manipulador, ele produz 500 cápsulas de um medicamento em 8 horas. Se ele obtiver a ajuda de mais um manipulador, em quanto tempo essa mesma quantidade de cápsulas será produzida? Então, na verdade, ó, a quantidade de cápsulas não nos interessa, né? Porque o que interessa é o número de trabalhadores e manipuladores e o tempo. Então, um manipulador produz 500 cápsulas em 8 horas. Né? Se ele tiver a ajuda de mais um, então você vai ter 2 manipuladores, eles vão produzir as 500 cápsulas em quanto tempo? Então, em quantas horas? Então, X horas. Então, vamos lá. Essas duas grandezas, será que são diretamente proporcionais como essas ou são inversamente proporcionais? Então, para resolver a regra 3, primeiro, antes de montar a proporção, você tem que ver se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Se eu aumento o número de manipuladores, então, se eu aumento o número de pessoas que estão trabalhando nessa atividade, o tempo que elas vão levar para produzir essa quantidade de cápsulas aumenta ou diminui? Então, se eu aumento o número de pessoas, o tempo diminui. Né? Porque se eu coloco alguém para ajudar, ele vai terminar aquela atividade num tempo mais curto, né? Num tempo menor. Então, eu tenho aqui grandezas inversamente proporcionais. Então, como que eu vou montar a minha proporção? 1 está para 2, assim como. Então, em vez de 8 está para x, eu vou inverter. Eu vou colocar x está para 8. Então, eu vou inverter essas duas grandezas, ou esses dois tempos, para que as grandezas fiquem diretamente proporcionais. E aí, se eu resolver, eu vou ter, então, 2 vezes x é igual a 8 vezes 1, portanto, x é igual a 4. Então, é lógico, né? Porque, veja, se um manipulador leva 8 horas para produzir as 500 cápsulas, 2 irão levar a metade do tempo. Então, por isso, 4 horas. Tá bom? Então, esses dois problemas são problemas de grandezas, né,
proporcionais. Esse primeiro exemplo, grandezas diretamente proporcionais, veja que as duas setas estão no mesmo sentido, aqui grandezas inversamente proporcionais. Então, lembre que quando você tem grandezas inversamente proporcionais, a gente tem que inverter a ordem para deixar no mesmo sentido. Certo? Nos dois exemplos, a gente tinha uma regra de 3 simples, porque a gente só tem duas grandezas. Agora a gente vai ver um terceiro exemplo onde a gente vai ter mais de duas grandezas. Quando a gente tem 3 grandezas ou mais, a gente vai ter então uma regra de 3 composta. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo, eu acho. Por mim, tudo bem também. Bom, pessoal, então agora vamos olhar esse terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo diz assim: 4 manipuladores produzem 800 cápsulas em 10 horas. Quantas cápsulas serão produzidas por 2 manipuladores em 5 horas? Então vamos lá, um terceiro exemplo. Então vejam que agora eu tenho 3 grandezas envolvidas. Eu tenho o número de cápsulas, eu tenho o tempo, em horas, e tenho o número de manipuladores. Bom, então, no primeiro momento, eu sei que 4 manipuladores produzem 800 cápsulas em 10 horas. Então, 4 manipuladores produzem 800 cápsulas em 10 horas. Aí depois ele pergunta, quantas cápsulas serão produzidas, X cápsulas, serão produzidas por 2 manipuladores em 5 horas. Então, número de cápsulas, o tempo, tem que estar na mesma unidade de horas, e o número de manipuladores. Então, agora eu tenho 3 grandezas, olha só. Eu tenho número de cápsulas, tempo e manipulador. Então, eu tenho que olhar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E eu faço isso sempre a partir da grandeza onde está a minha variável. Então, eu vou comparar o número de cápsulas, que aqui eu tenho um X, com as outras duas. Eu sempre comparo de 2 em 2. Então, eu vou comparar o número de cápsulas com o tempo. Então, significa o seguinte, ó, se eu quero produzir mais cápsulas, se eu quero aumentar a minha produção, mantendo o número de manipuladores constante, ó, se eu quero aumentar a minha produção, eu vou precisar de mais tempo. Né? Então, quanto maior vai ser a minha produção, maior tem que ser o tempo. Então, essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Agora, esquece o tempo. Agora você vai comparar número de cápsulas e manipuladores. No mesmo período de tempo, se eu quero aumentar a minha produção, eu vou ter que aumentar a força de trabalho, eu vou ter que aumentar o número de funcionários, ou o número de manipuladores. Então, essa grandeza, ela é diretamente proporcional a essas duas. Eu sempre comparo a grandeza que tem a variável com as outras duas. Bom, então, como essa grandeza é diretamente proporcional a essas duas, eu vou fazer o quê? 800 está para x, é igual a 10 está para 5, assim como 4 está para 2. Bom, então, eu vou resolver essa proporção. Como elas são diretamente proporcionais, vejam que eu mantive a ordem dessas duas. E aí eu resolvo essa proporção fazendo o quê? Eu multiplico essas duas razões para depois multiplicar com essa. Então vai ficar 800. Posso até simplificar aqui, ó, se eu quiser, coloco esse zero com esse. Né? Posso dividir 80 por 4,
vai dar 20. Ó. E aí, se eu fizer isso, eu vou simplificar a expressão. 20 está para x, assim como aqui ficou 1 está para 10. E aí, se eu multiplicar, vai ficar x igual a 200. 200 o quê? Eu vou conseguir produzir 200 cápsulas. 200 cápsulas. Bom? Então, gente, esse é um exemplo de regra de 3 composta. Né? Então, a dica aqui é você comparar a grandeza que tem a variável com as outras, para saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Depois é só contar a proporção. Não tem erro. Ok? Bom, pessoal, acho que até aqui, alguma dúvida, gente? Eu acho que não. A mensagem ali foi de antes, que tinha sido uma falha, mas depois normalizou, professor. Ah, tá, desculpa, eu só vi agora, sabe? Estava lendo agora para ver. Tudo bem. Pessoal, esse começo é bem tranquilo, né? Eu tô tentando fazer essa experiência de usar o quadro, tal, porque eu fiquei pensando que para mim é mais fácil, mas enfim, como eu falei para vocês, eu vou aprendendo aqui. Mas acho que esse conteúdo do início ele é bem tranquilo, né? Acho que vocês não vão ter dificuldades, mas qualquer dúvida, tá? É só falar. Bom, então aqui ele traz mais alguns exercícios. Esses exercícios também depois eu vou explicar para vocês vão fazendo ao longo da semana, tá? E vocês vão inclusive ter que entregar algum deles, mas eu explico, vai ser feito em grupo. Esse começo vocês não, acredito que vocês não vão ter muita dificuldade, né? Bom, mas vamos seguindo aqui, né? Bom, aqui depois ele fala de porcentagem. A porcentagem é um assunto, né? Que é uma proporção, está relacionado. Quando a gente fala em porcentagem, a gente está falando numa fração com um denominador 100. Então a gente pega um todo e divide em 100 partes. Então 1% significa um número dividido em 100 partes. Então, porcento significa partes de 100, como ele diz aqui. Então, se você tem 5%, nada mais é do que 5 dividido por 100. Se você tem 20%, é 20 dividido por 100. E assim por diante. Então, ele até dá um exemplo aqui, né? 7% significa que há 7 partes em 100 partes totais. Então, quando a gente fala que a gente tem uma solução de 7%, significa que a gente tem 7 gramas de um certo soluto em 100 ml de um solvente. Então, isso na farmácia, na química, esse termo é muito utilizado, né? Vocês vão se deparar muito com isso. Uma solução que tem uma certa porcentagem. Então, significa que você tem uma certa quantidade aqui de soluto, sempre em 100 ml de solvente. Então, o termo porcentagem aqui significa a proporção de soluto que você tem no solvente. E aí ele dá alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Quando dizemos que a água boricada a 3%, o que isso significa, né? Significa que a cada 100 ml de água boricada a gente vai ter 3 gramas de ácido bórico. Então, por isso que é 3 gramas em 100 ml, por isso que é 3%. Um outro exemplo, quando dizemos álcool iodado 0,5%, significa que a cada 100 ml da solução, a gente vai ter 0,5 gramas de iodo. Então, é 0,5 gramas em 100 ml. Né? Então, se a gente tiver 1 litro, né? 1 litro
é 10 vezes 100 ml. Então, se eu multiplico aqui por 10, aí eu vou ter que multiplicar aqui por 10, então em 1 litro, né, de álcool iodado, eu vou ter 5 gramas de iodo. É só montar uma proporção. Tá? Então, a porcentagem nada mais é do que uma razão cujo denominador é 100. Bem? Então, aqui, se a gente pegar esses exercícios, né? Ó, quantos gramas de princípio ativo tem na solução 5% de 200 ml, né? Então, é só você calcular 5% de 200 ml. Então, a gente vai ter aqui 10% daria 20. 5% é metade, vai dar 10. Então, eu tenho 10 gramas, né, na solução de 200 ml. Então, é só você calcular a porcentagem. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Esses exercícios vou deixar também, vocês vão fazer eles depois, acho que também não vai ter dificuldade. Bom, e por último, a gente vai ter aqui a parte de conversão de unidades de medidas, né? Vocês vão usar muito na farmácia, tanto... Só um minutinho, gente, que... Eu bati aqui, caiu. Vocês vão usar tanto unidades de peso, né, quanto unidade de volume. Né? Como a gente viu nos exemplos anteriores, a gente vai, quando vai fazer uma manipulação, a gente vai precisar saber qual a quantidade de substância do soluto a gente vai utilizar. Né? Então, a gente vai precisar pesar e aí a gente vai precisar calcular um volume. Tá? Então, a gente precisa saber fazer essas transformações. Essas transformações são tranquilas porque a gente faz multiplicando ou dividindo por 10 a cada unidade que a gente vai transformando. Né? Então, a gente vai ter potências aqui de base 10. Se a gente pegar no caso do peso, a gente vai ter grama, como a referência, então 1 grama. Se eu quiser transformar para a esquerda, eu vou dividindo por 10 e para a direita eu vou multiplicando por 10. Então, 1 grama, por exemplo, corresponde a 1000 miligramas. Né? Assim como 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. Então, se eu começasse aqui do quilograma, 1 quilograma, né? 1 quilograma. Né? Então, eu vou transformar para grama. Eu vou andar 1, 2, 3 casas. Então, eu vou multiplicar por 1000. Né? Então, 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. A mesma coisa aqui. Se eu pegar 1 grama e for transformar para miligrama, então, vamos andar 1, 2, 3 casas. Né? Então, eu vou multiplicar por 1000 de novo. Então, 1 grama corresponde a 1000 miligramas. Então, para a direita, a gente vai multiplicando a cada casa aqui por 10 e para a esquerda a gente vai dividindo. A mesma coisa para as unidades de volume. Né? Aqui a gente está utilizando a referência aqui no litro, né? 1 litro. Então, 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Corresponde 1 litro corresponde a 10 decilitros, a 100 centilitros e a 1000 mililitros. Normalmente, as unidades que a gente mais usa são litro e mililitro, né? ml, são as unidades que a gente mais usa. Né? Por isso que é a referência aqui. 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Tá bom? No sistema decimal, 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico, né? 1 decímetro cúbico, caso vocês não precisem. Mas acredito que vocês vão mais utilizar aqui esse sistema de litro, né? Então é multiplicar e dividir, tá? Por potências de base 10, não tem muito segredo. E aqui ele dá já as transformações, né? Por exemplo, transforme de miligrama para grama, né? Então vamos pegar alguns exemplos. Então, para transformar aqui 20 miligramas, né? Então eu tenho lá, deixa eu fazer aqui no quadro.
Então, se eu quero transformar, né, 20 miligramas corresponde a quantas gramas, né? Então, eu sei que 1 grama corresponde a 1000 miligramas, né? Então, é só eu resolver isso aqui, né? Multiplicar assim a regra de 3, ó, em cruz. Então, eu vou ter x vai ser igual a 20 dividido por 1000, né? Isso vai dar 0,02 gramas. Então, 20 miligramas corresponde a 0,02 gramas. É só eu dividir por 1000. Se eu pegar outro exemplo, 375 miligramas corresponde a quantas gramas? Mesma coisa. Qual a relação entre as duas unidades, né? Eu sei que 1 grama corresponde a 1000 miligramas. Então, na dúvida, é só fazer a regra de 3. Então, se a gente faz o quê? A gente multiplica em cruz, né? A gente vai ter x vezes 1000 é igual a 375. X vai ser 375 dividido por 1000 vai dar 0,375. Né? Então, isso aqui é em gramas. Então, significa 375 miligramas corresponde a 0,375 gramas. Então, se você lembrar aqui da relação, você tem gramas, 1 grama, e miligramas. Você tem 1000 miligramas. Então, se eu quero transformar, né, de miligramas para gramas, é só dividir por 1000. Então, isso pode fazer isso direto, né? Então, vou pegar outro exemplo. 2.200 miligramas. Então, se eu lembrar dessa relação de miligrama para grama, é dividir por 1000. Então, vou ter 2.200 dividido por 1000 gramas. Então, vai dar 2,2 gramas. E assim por diante. Se for o contrário, multiplica por 1000. Por exemplo, né? De grama para miligrama. Então, vamos lá. 2 gramas corresponde a quantos miligramas? Então, vai ser 2 vezes 1000. 2.000 miligramas. Se eu pegar outro caso, 75 gramas corresponde a quantos miligramas? Então, 75 vezes 1000. 75.000 miligramas. E assim vai. Bom? Acho que não tem erro aí também, né? Acho que tranquilo. Bom, vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Aí vocês vão ter aqui, ó, prescrição, né? Tem a prescrição aqui de antibióticos. Isso aqui é interessante, né? Bom, aí tem aqui um outro exemplo, gente, que é a prescrição médica, né? A gente precisa calcular o volume a ser administrado. Então, você tem uma prescrição de um certo antibiótico X, né, no formato de 100 miligramas. Tá? O frasco que dispomos na prateleira é de 500 miligramas por 5 ml. Então, eu preciso saber quantos ml o paciente deverá tomar. Então, ele tem que tomar 100 miligramas, só que o antibiótico, ele é calculado, a dose é calculada em ml, né? Então, veja, a primeira atitude é entender o que significa 500 miligramas por 5 ml. Então, o que diz essa expressão?
a cada 5 ml a gente tem 500 miligramas. Então, se a cada 5 ml eu tenho 500 miligramas, quantos ml eu preciso tomar para que eu administre 100 miligramas? Então, é uma proporção. Ó, 500 miligramas corresponde a 5 ml, tá aqui. Então, 100 miligramas corresponde a quantos ml? Então, quanto maior o peso, maior será o volume. Então, é a regra de 3 simples, são duas grandezas, e direta. Então, é só multiplicar aqui em cruz, vai ficar 500 vezes x e 100 vezes 5. Né? Então, 100 vezes 5 dividido por 500 vai dar 500 dividido por 500, eu tenho 1 ml. Depois eu tenho aqui no segundo exemplo, né? A prescrição médica é de 150 miligramas. O frasco que dispomos é de 250 miligramas por 5 ml. Né? Então, como fica nesse caso? Então, eu tenho, a cada 5 ml, eu tenho 250 miligramas. Né? Então, para que eu tenha 150 miligramas, eu preciso de x ml. Então, se eu multiplicar aqui em cruz, ó, eu vou ter 250 vezes x e 150 vezes 5. Então, 150 vezes 5, 750, dividido por 250, eu vou ter 3 ml. E assim por diante, gente, tá? Tem alguns outros exemplos aqui, ó. A prescrição médica é 250 miligramas, injetável. Dispõe do medicamento em ampulas de 5 ml com 500 miligramas. Então, 5 ml corresponde a 500 miligramas. Quantos ml corresponde a 250, né? Aí resolve, então vai ficar 5 vezes 500, 250 vezes 5. Aqui está errado, né? 250 vezes 5 vai dar 1.250. 1.250 dividido por 500 não dá 5, vai dar, vamos fazer a conta, 1.250 dividido por 500 vai dar 2,5, tá? Essa resposta aqui está errada, é 2,5 ml aqui, ó. Aqui está certo, ó. Podemos concluir que você vai ter 2,5 ml. Bom, e aí vai. E aí depois tem aqui uma lista de mais alguns exercícios para vocês fazerem, vocês vão fazer esses exercícios depois. Por último, a gente tem um outro tipo de cálculo, que é o cálculo da dosagem a ser administrada partindo da relação dose-peso do paciente. E então a gente vai ter aqui, né, a dosagem vezes o peso da dose diária. Isso é muito comum, por exemplo, para medicamento para crianças, né? Eu tenho uma filha, por exemplo, de 4 anos, que quando ela está com febre, a gente dá dipirona para ela, e aí essa dosagem depende muito do peso. Né? Então aqui, nesse primeiro exemplo, a gente tem a dose prescrita pelo médico é de 50 miligramas por quilo por dia. Então, se o paciente pesa 10 quilos, qual a dose diária? Então, vai ser 50 miligramas por quilo. Então, se eu tenho 10 quilos, vai ser 50 vezes 10. Então, vai ser 500 miligramas. Tá? Então, isso por dia. Mas e se esse paciente vai tomar essa dose 4 vezes ao dia? Então, você vai dividir 500 por 4. Então, vai dar... A cada dose vai ser de 125 miligramas. Né? Aí você divide pela quantidade de vezes que vai tomar no dia. Aqui, ó, considerando os dados anteriores, quando se administra ao paciente por horário, né, vai tomar de 6 em 6 horas, ó, 125 miligramas por horário. Aí ele fala assim, né? Se no caso do... tá. Vamos ver se aqui... bom. Ainda com os mesmos dados, acrescentando que o frasco do medicamento que dispomos contém 500 miligramas para cada 5 ml. Então, lembra que a gente vai... Cada dose, né, é de 125, né? Ele vai tomar 4 doses... 500 miligramas por dia. Então, a gente tem, ó, com os mesmos dados, quantos ml seria dado em cada horário, né? Então, ó,
Então eu tenho 500 miligramas para cada 5 ml, 500 para cada 5. Né? E aí, cada horário ele vai tomar 125 miligramas. Né? Então, qual é o volume X? Mesma coisa, ó, regra de 3, multiplica aqui em cruz. Então, ó, 125 vezes 5 dividido por 500. Né? Então, chega aqui 1,25 ml. Tá? Então, é 1,25 ml por horário, cada dose. Né? Quantos vidros serão necessários para o tratamento? Né? Ó, vamos supor que o paciente irá tomar um medicamento por 10 dias. Então, veja, 1,25 por horário. Ele vai tomar 4 vezes ao dia. Então, vai ser 1,25 vezes 4, vai dar 5 ml por dia. Né? Ele fala aqui, deixa eu ver se ele diz. Então vamos supor vai tomar 10 dias, né? O frasco tem 100 ml, tá aqui, ó, tá? Então vamos lá, ele toma 5 ml por dia, né? Lembra que eu falei 5 por dia, então em 10 dias ele vai tomar 50 ml. Se o frasco tem 100 ml, um frasco é suficiente, né? Tá? Então a gente faz esses cálculos, gente, né? Envolvendo peso e volume. Tá? Bom, e aí aqui tem mais uma sequência de exercícios para vocês resolverem. Bom, a gente vai parar, vai até aqui, né? O cálculo da concentração eu não vou abordar, porque depois vocês veem em outras disciplinas, tá? Então é mais unidades envolvendo volume e peso. Bom, deixa eu parar aqui, vamos voltar aqui. Bom, pessoal, acho assim, a primeira aula era isso, a gente tinha a parte de grandezas proporcionais e transformação de unidade. Eu vou parar por aqui. Eu só queria explicar aqui para vocês a questão do exercício. Né? Eu tenho uma atividade que eu também já coloquei lá no site. Deixa eu abrir aqui. O seguinte. Deixa eu apresentar aqui. Então vamos lá. Pessoal, vocês estão vendo aqui essa apresentação? Essa tabela? Eu tô. Sim. Então veja só. Como atividade, primeira atividade, né, como eu falei no início, a gente vai ter, na nota vai ser composta por uma avaliação síncrona e algumas atividades assíncronas. Então, para essa primeira aula, né, esses assuntos que a gente viu, eu separei aqui os exercícios que tem tanto naquele primeiro slide que eu usei, de razão e proporção. Essa aula 1A que está aqui são os exercícios do slide. Se vocês lembrarem, tinha lá do 7 ao 22, eu deixei lá os exercícios para vocês fazerem. Então, esses exercícios, a aula 1A, são esses exercícios do slide. E depois a apostila 1 é essa outra apostila do Centro Paula Souza. Então, eu separei aqui os exercícios em 9 grupos. Pelo que eu vi na lista que a Sabrina me passou ontem, a turma tem 27 alunos. Então, eu queria que vocês se organizassem, e aí, para não chocar, vocês podem se organizar e colocar no grupo, lá no grupo do WhatsApp, vocês podem escrever quem é grupo 1, quem é grupo 2, aí vai ser por ordem. Né? Quem fizer colocar primeiro, ó, grupo 1 é fulano A, B e C, né? Sei lá, João, Maria e Pedro, grupo 1. Né? Aí, depois o grupo 2, o grupo 3, então vocês se organizem e coloquem lá no grupo do WhatsApp, para que todo mundo saiba, e aí cada grupo, composto por até 3 pessoas, vai
pegar os exercícios que estão aqui, né? E vocês vão ter até segunda-feira que vem, até dia 19, que é a véspera da nossa aula, para mandar. Eu coloquei aqui no e-mail, mas se vocês preferirem, pode mandar por WhatsApp também. E não precisa digitar, não. Vocês pegam, faz na mão, tira uma foto e manda. O importante é o conteúdo, né? Não se preocupe, não precisa digitar nada. Eu quero que vocês resolvam esses exercícios. Vocês vão fazer muito tranquilamente. Os exercícios estão aí, vocês podem fazer tudo, mas para entregar, vocês entregam aí por esse. Cada grupo entrega esses exercícios. Entenderam isso, gente? Sim. Tranquilo, né? Então, vocês entenderam a dinâmica? Vocês organizam os grupos e colocam lá no WhatsApp. Ó, eu vou ser o grupo 1, por exemplo, vou pegar aqui, ó, Ariston, Yasmin e Azama. É grupo 1. Né? Coloca lá, grupo 1, os 3 nomes. Aí todo mundo já sabe que o grupo 1 já é aquele. Aí vai o grupo 2. Sávio, Daniele e Ashley, por exemplo. Né? Tô chutando. Tá certo? Aí vocês, então, se organizam, colocam lá no grupo do WhatsApp, e aí vocês têm até segunda-feira que vem para me enviar. Pode ser por e-mail ou por WhatsApp. Ok? Tudo certo. Ok. Pronto, Tá certo, então professor. a aula de hoje, né, a gente vai terminar por aqui, né? E aí na semana que vem a gente retorna, né? Eu vou tentar pensar em outras formas para ficar melhor, enfim, para a gente tentar ir avançando nesses conteúdos. E como eu falei, qualquer dúvida, o material está lá no site, eu vou colocar, depois eu vou ver como eu baixo aqui essa aula, vou salvar o vídeo para colocar lá no YouTube. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp, eu estou à disposição. Tá bom? Ok, Então, professor. uma boa semana então para vocês e a gente se vê na terça-feira que vem. O senhor também. Boa semana. Pro senhor também. Eu também, professor. Tá, já. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.